O Anne veio fazer essa leitura aqui à frente, dirigir a todos nessa leitura. Mateus 1, 18 a 25. Logo após a leitura, ao som do instrumento, cantaremos o hino 54, Chegada do Messias. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos cantar o hino 54, ao som do instrumento ficamos em pé. Messias chegou, dissiparam-se as trevas, a aurora raiou, vai louvor e celebrai-o, foi morto na cruz, vai louvor e suplicai-o, já vive Jesus. Cantai, exultai, pelos ímpios sofrer, satisfez a justiça e o sangue verter. Vai louvor e celebrai, foi morto na cruz. Vai louvor e suplicai, já vive Jesus. Cantai, exultai, temos pleno perdão, pois Jesus nos concede real salvação. Vai louvor e celebrai, foi morto na cruz. Vai louvor e suplicai, já vive Jesus. Cantai, exultai, Jesus Cristo nos céus, pelos seus intercede à destra de Deus. Dai louvor e celebrai, foi morto na cruz. Dai louvor e suplicai, já vive Jesus. Cantai, exultai, o Senhor voltará, triunfante e glorioso, nas nuvens virá. Dai louvor e celebrai, foi morto na cruz. Dai louvor e suplicai, já vive Jesus. Amém. Podem assentar, vamos dirigir a Deus uma palavra de oração. Pedir ao irmão Renan, nos dirige a Deus nessa palavra de oração. Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na sua casa. Sim, Senhor Deus. Obrigado. Graças te damos, Senhor, por morarmos numa terra onde podemos comemorar, Senhor, o aniversário de Jesus Cristo em liberdade, Senhor. Sim, Senhor Deus. Sabemos que não é privilégio de todos, Senhor. Oramos também por aqueles, Pai, que são perseguidos, ó Pai, que amor ao nome de Jesus Cristo
sofrem tantas represálias, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Amém. Que o Senhor possa estar com eles, abençoar, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, nessa noite, Senhor, onde o motivo maior é o aniversariante, Senhor. Nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa iluminar as nossas mentes e possa estar enraizada em nossos corações. Para que essa reunião que fazemos aqui hoje, Senhor, possamos fazê-la muito em breve, nos altos céus, na companhia, Senhor, do aniversariante que é o nosso Jesus Cristo. E é em nome dele que pedimos, não porque merecemos qualquer coisa, Senhor, mas pela salvação que ele nos proporcionou através da cruz, Senhor. Amém. Amém. Quer convidar? Júnior, vem aqui dirigir uma leitura bíblica, capítulo 2 de Mateus, verso 1 a 12. Mateus 2, 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para que não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Muito obrigado, Júnior. Obrigado. Vamos cantar o hino 240, mais uma vez ficar em pé ao som do instrumento. Dando
porque o dia de hoje marca a nossa vida. É o principal dia da existência do homem, o dia em que o homem recebeu seu Senhor, homem também. Agradecemos por poder meditar na Tua palavra e pedimos a ajuda do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Pode sentar, Mário. Senão você vai ficar bastante tempo em pé. Irmãos, essa descrição que vimos aqui em Mateus sobre o nascimento de Jesus, ela apresenta algumas coisas muito importantes para a nossa meditação. E hoje que nós vamos falar de presentes. Eu vou te explicar mais uma vez. Quem já ouviu pela 10ª vez vai ouvir a 11ª. Aqueles que chegaram depois, hein? Preste atenção. Hoje nós vamos ter revelação de amigo secreto. Todos vão participar. E o amigo, até as crianças vão participar. O amigo secreto que você tirou é Jesus. E você tem que dar um presente para Jesus. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entregar o presente hoje, logo depois da mensagem no último hino. E o presente que você vai entregar, você vai fazer o seguinte, você vai pegar aí o cartãozinho de oração e vai colocar o seu nome e vai dizer assim, o meu presente para Jesus é... E no último hino você vai colocar aqui no gasofilácio. Então você vá pensando, pense num bom presente, pense num presente de bem duradouro, um presente valioso para você entregar para Jesus. Bom, quando vocês participarem de amigo secreto, né, e tem alguns amigos secretos que a gente é presenteado, e a gente fala assim, ai, gostei tanto, mas no fundo, puxa, podia ser outra coisa, né? Mas também tem aquele amigo secreto que a gente participa e tira um bom presente, ai, que bom que eu ganhei isso, era o que eu precisava. Eu quero que você não brinque com Jesus na entrega do presente, dê um bom presente. Dê a Jesus um bom presente. Não é Natal? As pessoas não falam tanto em presente? Então hoje nós vamos falar em presente também. O meu presente para Jesus. Nós lemos aqui o relato da chegada daqueles sábios no local onde estava Jesus. Jesus já não era mais um neném de colo. Nós não sabemos a idade que Jesus tinha, mas quando os magos... Os chamados magos chegaram, aqueles sábios do Oriente, chegaram, eles colocaram diante do menino seus presentes. E eu quero falar esta noite, olhando para esse texto, sobre a natureza do presente para o Deus conosco. Se Deus está aqui na terra, aqueles homens do Oriente sentiram a necessidade de entregar algo para Ele. Deus havia chegado aos homens, e os homens tinham de entregar algo a Deus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava na terra em forma de homem. E agora eles vão entregar presentes a eles. Eu tenho escrito no boletim sobre o princípio Emanuel. Você aprender a viver pelo princípio de que Deus está com você. De que Deus vive ao seu lado. Nós lemos há pouco aqui o texto que fala do anjo anunciando a José que o nome do menino seria Jesus. Para se cumprir o que estava escrito no profeta Isaías, uma virgem dará à luz a um filho e o seu nome será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. O mundo mudou, meus irmãos, no Natal. No verdadeiro Natal, aquele do nascimento de Jesus, o mundo mudou. O mundo passou a ser diferente do que era. As pessoas saíram de manhã, foram ao mercado, foram à feira, foram fazer compras, ou foram visitar seus parentes, ou foram trabalhar, ou continuaram nos seus ofícios. Mas o mundo havia mudado, porque Deus estava conosco. Havia povos distantes de Jerusalém, distantes da cidade de Belém, distantes de toda a Palestina,
Havia povos espalhados pela face do mundo e essas pessoas não tinham a menor ideia de que o Filho de Deus havia nascido. Mas mesmo assim, o mundo havia mudado. Para todas as pessoas, parecia um dia igual. Parecia um dia como os outros. Mas o mundo havia mudado. E por revelação divina, sábios do Oriente, estudiosos, possivelmente estudiosos dos astros, porque eles dizem, vimos a sua estrela. Eles entenderam que o mundo havia mudado, que havia algo diferente, que não era mais possível viver do mesmo jeito que se vivia antes. Meus irmãos, esta é a proposta da Escritura para nós. A Bíblia está dizendo que nós, quando nos achegamos a Jesus, nós não podemos mais viver alheios à realidade de que Ele é conosco, Deus é conosco. Esse é o princípio, Emanuel. Fazer da vida uma ilustração viva de que Deus é com você. Nós crentes, eu acredito, estamos caminhando para um modelo de cristianismo muito conceitual. Tudo está no conceito. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz, nós sabemos que Ele nasceu, que Ele viveu, que morreu na cruz para nos salvar, e isso parece não fazer parte do nosso dia a dia. Isso parece não mudar nada para nós. Mas o texto está nos mostrando que aqueles homens entenderam que o mundo havia mudado e não era mais possível viver do mesmo jeito. Era preciso dar algo a este Deus. Então, a despeito de todo este meandro que aconteceu, eles foram até Herodes. Herodes queria matar o menino, tentou localizá-lo e eles fugiram. Quero olhar para a atitude destes homens e falar assim, que presente posso dar a meu Deus? Uma vez que eu vivo este princípio, Deus é comigo. Que natureza tem este presente, esta dádiva, essa entrega? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que este presente deveria ser entregue em mãos, pessoalmente, diretamente. Você não vê os magos deixando os presentes com Herodes, falando assim, Herodes, será que você pode localizar e entregar o presente em nosso nome? Será que você pode ir até em algum lugar aí do seu reino, descobrir esse menino e falar que fomos nós que mandamos? Não, eles foram até Herodes. Eles falaram, nós queremos saber onde está o menino. Isso é um presente que só pode ser dado pessoalmente. Você não pode viver o evangelho dos seus pais. Você não pode viver o evangelho do pastor. Você não pode viver o evangelho da tradição a que você serve. O evangelho tem que viver em você. Nós não vivemos o evangelho de alguém. Nós vivemos o evangelho em nós. Essa é a primeira coisa que você tem que parar para pensar. Às vezes, nós notamos a terceirização da fé muito presente entre nós. O que é? A gente repassa a algumas pessoas as nossas obrigações espirituais. Pais que deveriam ensinar, por exemplo, seus filhos a orar. Filhos deveriam aprender a orar em casa. Aí manda para a escola dominical e reclama da professora, dizendo assim, meu filho passou o ano inteiro e não aprendeu a orar. Lá na escola dominical não ensinaram meu filho a orar. Sim, talvez seja uma falha. A escola dominical deve também ensinar a orar. Mas nós temos de viver o evangelho pessoalmente. Nós não podemos terceirizar a nossa fé. Viver o evangelho, entregar um presente pessoal a Jesus, é um comprometimento em primeira pessoa, como disse outro dia atrás. É viver em primeira pessoa as experiências com Deus. É você e Deus. Nós temos que parar de dizer, eu vou na igreja dos meus pais, eu vou na igreja do fulano. Eu vou à minha igreja. Eu vivo o evangelho do meu Cristo. O Cristo a quem eu sigo.
Sim, nós acabamos por nos acostumar com a rotina de nos encontrarmos sempre em conjunto. Mas isso não pode mudar, não pode afetar o nosso envolvimento pessoal com Cristo e o nosso envolvimento pessoal com a obra de Cristo. Então, a gente olha para esses magos e percebe que eles queriam fazer isso, e esse tinha de ser um presente pessoal. Há um outro detalhe aqui, que este presente, ele é resultado de uma meditação e um conhecimento a respeito do presenteado. Nós vamos falar um pouco mais disso quando a gente falar sobre os presentes em si que eles entregaram. Mas olha para o verso de número 6, verso de número 2. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. O rei se alarmou, convocou todos os principais sacerdotes e escribas, indagou sobre o que deveria nascer, e aí vem a explicação nascida da Escritura, do texto de Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor das principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo. Então veja, este presente já no Velho Testamento era explicado, ou melhor dizer, esse presenteado, este aniversariante, este nascido, era preciso ser conhecido. Por isso que eles queriam entregar pessoalmente. Eles tinham alguma noção. Há muitos estudiosos que dizem o seguinte: possivelmente esses reis, ou esses magos, sábios do Oriente, tiveram contato com as Escrituras, possivelmente o profeta Daniel. Possivelmente o profeta Daniel, que escreveu seu livro lá no Oriente, na terra da Babilônia. Então, talvez de posse deste conhecimento e de outros, porque havia muitos judeus na Babilônia. E não tinha só o profeta Daniel, temente a Deus lá. Então, todo este conhecimento os levou a seguir a estrela. E há uma coisa interessante, eles tinham uma noção de quem ele era. Viemos para adorá-lo. Não era qualquer pessoa, eles sabiam que era o rei dos judeus, sabia que era alguém digno de adoração. E a própria resposta dos sábios de Jerusalém nos mostra que a Bíblia quer que conheçamos Jesus. Jesus mesmo disse: aprendei de mim. As Escrituras falam de mim. Ele diz assim: julgais ter nelas a vida eterna, mas elas, as Escrituras, são elas que testificam de mim. Meus irmãos, nós não daremos nada a Jesus se nós não conhecemos nada sobre Ele. Se a palavra Jesus soar apenas como uma palavra vazia para você, você não sabe a quem se refere. Você talvez só saiba sobre o personagem histórico, a pessoa que nasceu, foi muito bondosa. Ou talvez você tenha um conhecimento meio vago, distorcido até de Jesus. Veja o Jesus deste Natal popular. O Jesus deste Natal popular é um bebezinho. É um bebezinho sem força. A única coisa que sabem dele é que é um bebezinho que foi explorado, nasceu humildemente numa manjedoura e depois alguém matou injustamente quando ele cresceu. Isso não pode ser Natal de verdade, se nós não conhecemos a pessoa. Já foi numa festa que você não conhecia o aniversariante? Aí você fala para ele: meus parabéns. Você não sabe nem o nome dele. Já foram, né? É um lugar assim, diferente, né? A gente vai, alguém nos leva. Não é possível que você entrou numa festa sem saber quem era a pessoa, né? Alguém te levou. Aí você foi: você é aniversariante, é muito prazer. Aí já pensou seu aniversariante ainda fala assim: quem é você? Eu sou amigo do amigo do amigo. Não, então, nós não podemos dar nada a Jesus sem conhecê-lo melhor. Irmãos, e quantas vezes nós somos ignorantes a respeito de Jesus? Nós nada sabemos acerca do nosso Mestre. Ou ficamos nas pequenas e velhas histórias contadas quando nós éramos pequenos. O pouco que a gente sabe é tão pouco que
se alguém fizer qualquer pergunta sobre Jesus, um pouco diferente, nós já ficamos assustados. E talvez a gente não conheça ainda mais profundamente, conceitualmente, o nosso Salvador, o que isso significa. Aqueles homens tinham alguma noção, viemos adorá-lo. Ele é o Rei dos Judeus. Ele não é o nosso Rei naturalmente, mas viemos prestar honras a Ele. Eu quero ir adiante nos versos 7 e 8, eles recebem o pedido de Herodes que quer saber sobre a estrela e pede para eles, localize o menino, e assim que vocês localizarem o menino, me venham avisar para eu também ir adorá-lo. E eles partiram, verso de número 9, ainda guiados pela estrela. O texto vai nos dizer que eles ficaram cheios de júbilo quando encontraram Jesus. O coração deles se alegrou. O coração deles foi modificado. Eles já tinham um propósito. Eles já vieram preparados para adorar o Rei dos Judeus. Mas o contato pessoal com Jesus fez com que aquele conhecimento que eles possuíam de Jesus se transformasse em júbilo. Olha aí o segredo, que muita gente não tem desfrutado. Talvez porque justamente não tenha conhecido previamente, adequadamente a Jesus, e outros porque não têm vivido na primeira pessoa essa relação com Jesus. Porque se nós seguimos a Jesus e o nosso coração não é cheio de júbilo, não existe alegria na nossa vida, alguma coisa está errada. A Bíblia diz que até em meio às tempestades nós nos alegraremos. A Bíblia diz que pode ter fruto na vide ou pode não ter fruto na vide. A nossa alegria é o Senhor. A Bíblia diz que Ele é chamado de alegria nossa. Irmãos, se não há contentamento, se não há paz na nossa vida, essa nossa relação com Jesus está quebrada. Algo precisa ser feito para ser restaurado. Aqueles homens quando chegam, verso 10, vendo eles a estrela, lembra, a estrela parou sobre o menino, né? Parou sobre onde estava o menino. Aí eles viram que a estrela apontava para o lugar certo, eles falaram, chegamos. O texto diz, e vendo eles a estrela, alegraram-se. E aqui há duas palavras, que na verdade a tradução de uma palavra, assim, grande e intenso. Não era só um grande júbilo, era um júbilo que eles não tinham experimentado ainda, de um contentamento de alma que eles não tinham ainda vivido, e era de profunda intensidade. Havia mudado não o exterior, não era apenas um sorriso, ai que bom que chegamos no lugar. Era intenso no sentido de que era um júbilo que só se podia explicar como um júbilo da alma. Era a alma que estava jubilosa. É assim que nós devemos ser, irmãos. Nós não podemos entregar nada a Jesus se não aprendermos a nos jubilar na alma, exultar. Às vezes a gente aproxima das coisas de Deus, assim, como quem está aproximando de coisas tão chatas, de coisas tão maçantes. A gente diz, o pastor é muito cansativo. A gente não percebe que é mais que o pastor, é mais que a igreja, é mais que os hinos cantados. Aí nós tentamos maquiar isso, quem sabe se a gente cantar bonito, né? Quem sabe se a gente começar a gesticular, a gente vai mostrar um pouco mais de alegria. Mas é a alma, eu pergunto, a alma está jubilosa? Eu posso cantar aqui uma cantata maravilhosa, como outro dia desse esteve aqui na igreja, e não ter uma alma jubilosa no Senhor. A Bíblia diz, me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E você sabe que os cânticos israelitas
Não eram cânticos assim monótonos, eram cânticos alegres, mas era honra só dos lábios. O salmista dizia assim: por que está abatida dentro de mim, ó alma? Por que está abatida dentro de mim, ó alma? Ele clama a sua alma para se alegrar no Senhor. Nós devemos buscar este envolvimento pessoal, este conhecimento profundo que enche a nossa alma de júbilo. E eu quero falar sobre esses 3 presentes que foram entregues: ouro, incenso e mirra. Esses 3 presentes... Bom, deixa eu voltar um pouquinho. No Oriente Antigo, o costume das pessoas ao dar um presente não era só que o presente alegrasse a pessoa, mas é que o presente mostrasse que você reconhece o valor daquela pessoa, no sentido de que você escolhia um presente mais ou menos parecido com aquilo que você achava que aquela pessoa era. Por exemplo, se era uma pessoa muito valente, eu vou dar um exemplo só. Você fala assim: olha, eu trouxe aqui para você um leão para te dar de presente. É para que você entenda que o presente tinha muito a ver com quem era a pessoa presenteada. E também presentes serviam para ofender também. A pessoa se achava muito valente e você dava para ele um bicho preguiça. Os magos, eles não estão entregando presentes só porque eles pegaram o que eles tinham de melhor. Por que escolheram ouro, incenso e mirra? Que tinha a ver com o presenteado. Aqui é lógico, isso é uma observação teológica. O ouro representando o governo, a realeza de Jesus. O incenso representando o sacerdócio de Jesus, as orações que o sacerdote fazia. E a mirra, o perfume, representando a palavra profética de Jesus. Lembra a boa palavra que tem perfume. O bom perfume de Cristo é sua palavra. Onde ela chega, ela toma os espaços. Nosso rei, nosso profeta, nosso sacerdote, nosso intercessor. Você não pode presentear Jesus sem reconhecer este papel dele na sua vida. Jesus tem que ser o seu rei. Jesus tem que ser rei de tudo que você tem. Tem que ser rei do seu tempo. Tem que ser rei do seu dinheiro. Tem que ser rei das suas intenções. Tem que ser rei dos seus propósitos de vida. Você não pode pensar que é possível viver sem Jesus. Ele tem que ser o seu sacerdote. Você tem que lembrar que é pecador. Ele é o sacerdote que intercede pelas suas fraquezas, pelas suas horas de angústia. Você tem um sacerdote que te socorre. Jesus tem que ser isso. O seu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Você tem de aprender a primeiro pedir socorro para o Senhor, depois para os homens. Mas para os homens só como instrumentos do Senhor, porque todo socorro vem do Senhor. E você tem que ser submisso à palavra de Jesus. Você quer entregar presente a Jesus? Conheça a palavra de Jesus. E o que ela disser para você, faça. Onde Ele te mandar ir, vá. O que Ele te mandar fazer, faça. Não imponha a sua palavra ao profeta. Nós terminamos aqui uma sequência em Jeremias. As pessoas queriam porque queriam impor a Jeremias a palavra. Mas isso não resolve nada. Não adianta a gente maquiar a palavra segundo o nosso coração. Nós temos que ser submissos e ouvi-la. A natureza do presente que devemos entregar a Jesus é o entendimento da natureza do próprio Jesus. É resultado do entendimento da natureza do próprio Jesus. Eu quero entregar algo a Jesus. Eu vejo necessidade de ir a Jesus. O meu conhecimento sobre Jesus me fala que eu tenho esta necessidade. O meu envolvimento pessoal precisa que eu me aproxime para entregar algo a Ele. A minha alma, ela clama por um júbilo que eu não tenho vivido.
Vá a Jesus, o seu rei, o seu sacerdote, o seu profeta. Vá hoje ainda. Entregue-se a Ele. E você perceberá que é a melhor coisa que você vai fazer. Se você ainda não tomou essa decisão séria na sua vida, de dar este passo de fé na direção de Jesus, era o dia de você fazer isto. Dia de Natal. Se você é um crente que tem perdido este primeiro amor, não tem mais vivido este intenso júbilo, não tem buscado Jesus para lhe presentear, hoje é o dia. O dia de recomeçar. O dia de não mais olhar para trás, mas olhar para frente. De tomar decisões certas. De tomar a decisão de que a sua vida com Cristo será vivida na primeira pessoa, você e Ele. De tomar a decisão de conhecê-lo intensamente e de que vai buscar o júbilo da alma. O júbilo da alma não é algo que você vai conseguir produzir ouvindo CDs evangélicos. Não vai conseguir nas nossas reuniões, das sociedades internas ou num acampamento. O júbilo da alma é um trabalho do Espírito Santo na sua vida. E ele tem de ser buscado. Enchei-vos do Espírito. E o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas não tem lei contra elas. É amor. Eu quero convidar você a dar um presente para Jesus. Quero convidar vocês a virem à frente durante o cântico deste hino. Vai lá, Mário, se preparar. Entregar seu presente a Jesus. Preencha aí. Presente que você quer dar a Jesus. Imagine-se como um daqueles magos caminhando na direção, sob a direção da estrela de Belém. E a estrela de Belém acabou de parar sobre este gasofilácio. E agora vocês vão entregar seus presentes. Que este presente traga júbilo à sua alma. Que o resultado desta entrega seja uma vida com Cristo. Durante a primeira semana de oração, primeira semana de janeiro, a semana de oração, mas esses pedidos serão feitos hoje e também serão entregues no domingo para os outros irmãos terem a oportunidade de entregar. Esses pedidos serão colocados diante do Senhor. Qual o seu nome? Nós vamos pedir a Deus. Os irmãos que estiverem orando aqui vão pedir a Deus: Senhor, está aqui o pedido do Juliano. Senhor, conceda ao Juliano. Aliás, não é conceda, é o contrário. Recebe este presente do Juliano. Ele está ofertando a ti, quem sabe. Não vou dizer, não vou dar sugestões. Ele está ofertando isso para ti. Recebe. Dê forças para o Juliano completar este ano, entregando este presente para ti. Nosso Senhor nos ama como nenhum outro Senhor nos ama. Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas assim mesmo nos ama. Por isso veio até nós. Noite de paz, noite de amor ao som do instrumento. E aquele que preencher pode vir aqui à frente e ver.
Bendito Senhor. Receba nosso próprio coração. Receba tudo o que somos, tudo o que temos. Já é tudo teu, Senhor. Mas nós queremos ofertar-te como gesto voluntário de nossa entrega ao Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos deu tudo. O Senhor deu tudo o que precisávamos. E agora, tendo-nos dado o bem mais valioso que existe, o Senhor ainda te agradas que te entreguemos coisas tão pequenas como nossa própria vida. Bendito seja o Senhor. Obrigado por este dia de Natal. Obrigado por esta igreja e por esses irmãos tão queridos. Obrigado porque, apesar de nossos pecados, Tu não nos tem rejeitado. Obrigado porque o Senhor nos tem presenteado todos os dias. Obrigado pela família que nos dás. Obrigado porque é nas Tuas mãos que a nossa vida está sustentada. Ó Senhor, nós precisamos tanto do Senhor. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos. Ensina-nos a Te presentear com a nossa própria vida. Abençoe a unidade desta igreja. Abençoe estes irmãos aqui. Que este seja, ó Pai bendito, um tempo novo para nós, como Tua igreja. Que venhamos a Te servir cada vez mais. E que haja intenso júbilo no modo como nós nos aproximamos do Senhor. Que haja paz inundando os corações. Nós clamamos e nós Te pedimos, no nome santo, precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada irmão que veio. Sei que é um dia sempre corrido. Mudamos para que, sendo no final do dia de Natal, você tenha um pouco mais de conforto para vir. Vocês preferem nesse horário ou acham melhor de manhã? Esse horário melhor? Vamos manter então para o próximo ano este horário. E vamos produzir esse trabalho de uma maneira tal que a gente tenha aqui casa cheia no dia de Natal. Principalmente com pessoas que precisam conhecer sobre o Natal. Começamos agora uma rotina nova de pregações no Evangelho de Mateus, tá? Vamos falar em Mateus sobre Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Quem quiser ler Mateus, por favor, fique à vontade. E apesar de que eu estarei em férias, então eu ponho as minhas mensagens, sempre resumos no boletim. É uma maneira da gente não perder de vista o Evangelho. Mas a gente vai ficar um bom tempinho em Mateus, conhecendo a palavra do Senhor e a vida de Jesus em Mateus. Jesus o nosso Salvador. Dia 31 nós não temos culto de virada aqui. Faremos isso tudo no dia 30. Inclusive com a posse das pessoas nomeadas e aquelas que foram eleitas, tá bom? Tudo isso será no dia 30 à noite, também dia para você fazer a sua entrega da sua oferta especial de final de ano, tá bom? Irmãos, Natal está acabando. Eu dizer bom Natal para vocês, né? Então eu vou dizer diferente. Boa vida natalina, bom princípio Emanuel, Jesus Cristo com você todos os dias. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado.